Amém, irmãos. Vamos estender as mãos para o nosso pastor, amém, nessa manhã. Pai querido, Deus maravilhoso, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito, Senhor, até agora, neste momento. Queremos te apresentar, Senhor, diante do teu altar, a vida do pastor Paulo em tuas mãos, que irá ministrar, Senhor, a palavra nesta manhã. Usa, Senhor, o teu filho, ó Pai, conforme o teu querer e tua vontade. Deus, que esta palavra, Senhor, possa penetrar em nossos corações. Que venha, Senhor, libertar, transformar, Senhor, as nossas vidas, a nossa mente, ó Senhor. E que nós venhamos, Senhor, nos alimentar desta palavra. Reveste a vida dele, a sua casa, a sua família. E que em nome de Jesus, Pai, a tua igreja possa estar com os ouvidos abertos, com os ouvidos atentos e o coração aberto, Senhor, para receber aquilo que tu tem para nós nesta manhã. É isso que nós pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na terça-feira passada, não, quinta-feira a gente estava aqui em oração e Deus colocou no meu coração algo e provavelmente você, no próximo domingo, você vai encontrar parte das cadeiras isoladas e reservadas aqui. Nós contamos aqui hoje pela manhã, nós temos aqui hoje, no total, entre adultos e crianças, cerca de 120 pessoas. Nós temos aqui, fora o altar, umas 130 pessoas mais ou menos, né? E temos alguns em viagem, alguns ausentes. Então, a gente tem hoje em torno de 150 pessoas na igreja, 150 membros entre adultos e crianças, tá? E Deus colocou no meu coração e nós fazemos uma ação profética com as cadeiras. Então a gente vai reservar mais ou menos umas 50 ou 60 cadeiras aqui do templo. Vamos reservá-la e vamos colocar em cada cadeira uma palavra, um texto, dizendo assim: esta cadeira estava esperando por você, ou esperando por si. E vamos numerar essas cadeiras, tá? E nós que estamos na oração das quintas-feiras vamos adotar alguém que vai sentar nessa cadeira, vamos numerá-las, se for 50, de 1 a 50, e vamos adotar pessoas que vão sentar nessas cadeiras, que vamos alcançar para Cristo. É uma ação profética, tá? À medida que elas vão vindo e se convertendo, aceitando Jesus, a gente vai diminuindo o número das cadeiras que estarão vazias, até que todas estejam cheias ou ocupadas. Diga amém. Então, se você chegar a encontrar ali uma fita de reserva, não se assente lá e não tire a fita em nome de Jesus, tá bem? Ajuda nós aí. Aleluia. Abra sua Bíblia. Lucas. Eu confesso que ontem à noite eu estava buscando um texto para falarmos nesta manhã e eu havia feito um esboço aqui no meu tablet. Eu fiz um esboço breve nesta noite que passou para falarmos nesta manhã. Mas enquanto a Isabela estava aqui trazendo uma saudação em Lucas, eu senti o desejo de ministrar um outro texto, uma outra palavra em Lucas 24. É um texto que eu já usei outras vezes, mas eu senti muito essa direção de Deus. Não é costume meu mudar mensagem, porque eu entendo que Deus usa o nosso entendimento, usa a nossa inteligência, usa também a nossa instrução que nos dá pela palavra para nós escolhermos um texto para falar. E tem situações que Deus ministra a nós algo específico. Isso acontece com todos nós que pregamos, que ministramos a palavra do Senhor. E nesta manhã eu senti muito de Deus de falar em Lucas 24. Abra aí a sua Bíblia nesse texto. Vamos fazer uma reflexão. É manhã de ceia do Senhor. Vamos ler alguns versículos. Eu creio até que o esboço que eu fiz ontem, eu vou usar algumas coisas que eu tomei nota dentro dessa mensagem, embora sejam textos completamente distintos, mas eu creio que Deus vai falar conosco ainda nesta manhã. Lucas 24, vamos ler do verso 13 até o verso 16. Alguns se colocaram de pé, vamos fazer companhia a eles, em nome de Jesus. Lucas 24, verso 13 ao 16. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 12 quilômetros.
iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Amém. Só até aqui. Pode tomar assento em nome de Jesus. Observe que Lucas ele começa a descrever nesse capítulo de número 24, a partir do verso 13, que vai até o verso de número 35, sobre dois discípulos que voltavam para uma aldeia por nome Emaús. Lucas faz menção ao nome de um deles, que era Cleopas. A tradição também vai identificá-lo como Cleópatro. O outro discípulo, Lucas, não faz menção ao seu nome. E eles retornam para a sua aldeia após o grande evento da crucificação que houvera tido ali em Jerusalém. Voltando para Emaús, eles estão conversando entre si sobre o que havia acontecido. Jesus se aproxima deles e começa a acompanhá-los de perto, ouvindo o diálogo entre eles. A certa altura, Jesus para, ele lhes dirige uma palavra, dizendo: que palavras, pois, são estas que caminhando trocais entre vós? Lucas diz que eles param, entristecidos. Um deles olha para Jesus e diz: porventura tu és peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que lá aconteceram nesses dias? Jesus começa então a dialogar com eles, e Lucas vai dizer que, apesar de Cristo estar caminhando com eles, e vale ressaltar que esses discípulos aqui não faziam parte do seleto dos 12, talvez dos 70, ou talvez dos outros 500, mas eles andaram com Cristo por algum tempo, viram seus milagres, testemunharam suas ações, mas nesse episódio Lucas diz que os olhos deles estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. É difícil nós percebermos como alguém que caminhou algum tempo, quer seja 1, 2 ou 3 anos com outra pessoa, que impactou tanto as suas vidas, através não só de sinais, mas de palavras, não o reconhecessem. Porque olhando para Maria, ou Miriam, como era o seu nome, Miriam de Magdala, ou Maria Madalena, ela o reconhece. Quando ela está no jardim onde estava o túmulo, ela o vê e, pensando ela ser ele o jardineiro, disse: onde, pois, colocar o corpo do meu Senhor? Cristo volta-se e diz: Miriam, e ela diz: Raboni, quer dizer mestre. Então ela reconhece Cristo. E por que esses homens não reconhecem? Porque esses discípulos caminham com Cristo durante tanto tempo, percebem a sua presença como um viajante, como um forasteiro, mas não o reconhecem. O que fez com que os seus olhos estivessem como que fechados? O que ocasionou que esses homens estivessem tão entorpecidos nas suas emoções, que olhando para aquele que foi o seu mestre, o seu guia, não o reconhecem? Seria difícil alguém caminhar comigo por 1 ano, 2 anos ou 3 anos e depois encontrar-me na rua e não me reconhecer. Mas o que fez esses homens terem os olhos como que fechados? Eu estava certa feita
na Suíça, na cidade de Lausanne. Eu havia pregado ali o fim de semana e o meu retorno para Porto era às 6 horas da manhã da segunda-feira. De Lausanne até o porto de Geneve, o aeroporto em Geneve, seria mais ou menos 1 hora e pouquinho de carro. Eu fui me deitar a mais ou menos meia-noite, 1 da manhã, talvez um pouco mais que isso. Eu tinha que levantar-me às 4 para sair para o aeroporto. E o sono me fugiu naquela madrugada. E eu tomei a Bíblia em minhas mãos e comecei a folheá-la em busca de um texto para meditar enquanto aguardava a hora da saída. E Deus me levou a esse texto. E quando eu li esse texto, mais uma vez, a pergunta veio ao meu coração: por que esses homens não o reconheceram? O que fez seus olhos se fecharem? E naquela madrugada o Espírito de Deus falou ao meu coração, dizendo que não foram somente os olhos deles que se fecharam para não o reconhecerem. Ainda hoje, muitos na igreja, ouvindo, não o reconhecem. E essa foi a palavra que Deus me deu naquela madrugada. E eu comecei a ler o texto com mais cuidado e buscar nele alguma revelação que trouxesse para nós o entendimento do não reconhecimento desses discípulos para com o seu mestre. E eu vou ser bem breve por causa do tempo. E a primeira coisa que eu achei nesse texto, que eu percebi nele, é que uma das coisas que fizeram com que esses homens não reconhecessem era que eles haviam caminhado com Cristo por algum tempo, não para servi-lo, mas tão somente para serem por ele servidos. Então, essa expressão, essa ideia, ela veio muito forte ao meu coração. Porque se olharmos para as mulheres que o reconhecem, você vai perceber que essas mulheres que vão ao sepulcro pela manhã, bem cedo, elas vão ainda para servi-lo. Essas mulheres, elas investiam não somente emoções, não somente tempo, mas também dinheiro no ministério de Cristo, porque elas eram gratas pelo que o Senhor havia feito com elas. Miriam de Magdala, ou Maria Madalena, como nós conhecemos, era uma mulher endemoniada, mas Cristo a liberta. Essas mulheres, elas são gratas pelo que Cristo fez e põem-se à disposição dele para servi-lo. Essas mesmas mulheres, elas levantam de madrugada e vão ao sepulcro para ungir o seu corpo. Elas têm em suas mãos especiarias, que não eram baratas, para ungir o corpo de um morto. Elas vão gastar dinheiro, elas vão se arriscar, mesmo não tendo quem lhes removesse a pedra, que não era leve, que era muito pesada. Elas investem dinheiro, mesmo sabendo que talvez nem conseguiriam ter acesso ao corpo. Elas levantam-se antes do sol nascer. Então, a ideia é que elas serviam a Cristo de forma incondicional. Porque servi-lo vivo é fácil entender, mas servi-lo morto é difícil compreender. Mas elas vão fazer isso. Mas observe que nenhum desses discípulos, nem mesmo dos 12, ou perdão, dos 11 agora, nenhum deles fez o que elas fizeram.
Então é mais fácil perceber que ele revela-se àqueles que o servem e oculta-se daqueles que são por ele servidos. Talvez é fácil para nós entendermos isso, porque nós herdamos uma ideia de que nós fomos chamados como crentes para recebermos. Vou para o culto para receber. Vou para o culto para receber. É uma ideia nossa, uma herança que nós recebemos. Mas essas mulheres, elas vão para servi-lo. Elas dispõem bens, tempo, vida, talentos, dons para servi-lo. E esses homens que estão aqui, quando percebem que aquele que os servia e aquele que o prometia liberdade para eles está morto, eles voltam para suas vidas cotidianas. Como quem dizem, não vale a pena mais prosseguir. Encerrou nossos sonhos. Nossa expectativa de mudança, de libertação foi frustrada, porque ele está morto. É bem certo que algumas das mulheres que andam conosco disseram-nos que ele ressurgiu. Mas ainda assim, eles voltam para o lugar que traria para eles provisão. Porque esses homens são de uma aldeia de pescadores. Abandonam o ministério, abandonam o projeto, porque na verdade eles nunca estiveram a serviço dele, mas sim a serviço de si mesmos. A igreja é chamada para servir. Quando cultuamos ao Senhor, o culto é um serviço. Culto vem de avodar. E avodar vem de avad. Avad quer dizer trabalho, serviço é labor. A expressão culto é usada para o labor, tanto num contexto normal de vida, como um médico, um dentista, como um bombeiro, como um profissional de construção, mas também é usado para cultuar. A ideia é que cultuar é servir. Eu cultuo servindo. A ideia de que eu cultuo só levantando a mão é de crente pentecostal. Nós somos pentecostais. E não é uma reprovação, não. É só um adendo, é só um acréscimo. Adorar não é só levantar a mão. Levante a mão e adore. Adorar é servir. Eu sirvo a Ele com aquilo que eu sou. Eu sirvo com aquilo que eu tenho. E quando eu sirvo a Ele, eu o adoro mesmo sem dizer palavra alguma. Porque há pessoas que adoram só com as falas. Glória a Deus, aleluia. Mas o serviço não existe. Então, um dos motivos que fez com que esses homens tivessem os olhos fechados é porque eles o seguiam para serem servidos por aquilo que ele tinha para dar. Quando ele morre, cessa o benefício, eu volto à minha vida, esqueço o que aconteceu. Isso vale para nós. Estamos no culto de domingo de manhã. É culto de ceia, mas a nossa vida não se resume a culto. Nós somos servos aonde estivermos. Lá na sua casa você é servo, lá no seu trabalho você é serva, lá na empresa, lá na escola, na comunidade você serve, você é crente. Então o serviço, ele é extra-templo. O templo só uma prova mais restrita do serviço. Eu só servo aonde eu estou a serviço do reino. Aonde eu estiver, eu vou adorá-lo com o meu serviço. Quando eu adoro com aquilo que eu faço e com aquilo que eu tenho, ele revela-se para mim. Mas quando eu venho só buscar o que ele tem, ele se oculta de nós. Mas ele quer nesta manhã revelar-se para você, revelar-se para nós, revelar-se como igreja. Levante a mão e dê glória se você puder nesta manhã. Ele revela-se para aqueles que o servem e oculta-se para aqueles que somente por ele querem ser servidos. Diga amém se você entende isto. Segunda coisa que Deus falou no meu coração naquela madrugada é a pergunta que Cleopas faz para Cristo. Ele olha para Jesus e diz: tu és peregrino.
Não, fala sério. A única explicação é essa, porque o que aconteceu em Jerusalém, que nós estamos falando, todo mundo sabe aqui nessa Judéia. Isso é o assunto da semana. E tu não sabes, é forasteiro, é peregrino. E aqui Deus falou no meu coração naquela madrugada que uma das coisas que fecha nossos olhos para não o reconhecermos de fato como Ele é quando esquecemos que somos peregrinos da terra. Isso é interessante, porque nós cansamos de dizer que a nossa pátria não é esta. Se eu perguntar aqui, quem está caminhando para as mansões eternas? Todos levantaram as mãos. Se eu perguntar aqui, com quem você quer passar a eternidade? Todos dirão, com Cristo. Se eu perguntar aqui, qual é a sua verdadeira pátria? Certamente você não vai dizer que é Portugal, ou que é Brasil, ou que é Angola, ou que é Moçambique, ou que é Argentina, ou que é Itália, ou que é Venezuela. Você vai dizer, a minha verdadeira pátria está nos céus. Todos diremos em uma só voz. Isso nos lembra que somos peregrinos. Quando o salmista compõe o Salmo 119, verso 18 e 19, ele vai dizer assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, da tua Torá, da tua instrução. Lembra-te que sou peregrino e forasteiro na terra. Não me escondas os teus mandamentos. O que ele está dizendo? Eu sou peregrino aqui embaixo. E a única forma de eu alcançar a vida eterna ou a pátria superior é através dos teus mandamentos. Eles me guiam, me conduzem à minha morada final, ou à minha morada original. Então não me escondas. Então ser peregrino deve ser um estilo de vida nosso. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Eu construo casas aqui, mas minha morada final não é aqui. Eu construo empresas aqui, mas para onde eu estou indo, eu não precisarei dela. Eu me visto bem aqui, mas para onde eu estou indo, essa vestimenta não é suficiente para me conduzir até lá. São outras vestes que eu preciso usar para ir para lá. Então eu tenho que entender que tudo isso aqui, por mais agradável que seja, é passageiro. Eu tenho que entender que o meu trabalho que me realiza, e é bom que assim seja, é passageiro. Eu tenho que entender que os prazeres desta vida são transitórios, ainda que de forma lícita em Deus são bons, mas são transitórios. Então eu preciso entender para onde estou indo, para onde eu estou caminhando. E eles têm que entender isso. Se Jesus os respondesse, diria: não sou só eu peregrino aqui, vocês também são. Estão esquecidos disso, por isso me veem e não me reconhecem, porque de fato eu não sou daqui. Aleluia. Ele diria: de fato eu não sou daqui. Lembre, quando o Senhor, Ele tira o povo do Egito para a terra de Canaã, Ele leva-os a atravessar o deserto. O deserto era um espaço geográfico, físico, real, que separava o ponto de partida para o ponto de chegada. E durante o deserto, por 42 vezes em 40 anos, eles armaram as tendas e desarmaram as tendas. A expressão tenda vem de sukkah, tendas Sukkot. As tendas eram móveis, fácil armar e fácil desarmar, porque a tenda fala de transitoriedade de vida.
A tenda fala de um lugar que é passageiro. É preciso armá-la, mas é passageiro. É preciso tê-la, mas é passageiro. Construí-la traz gozo e prazer, mas é passageiro. Então estamos atravessando um deserto em direção a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Mas entenda uma coisa: se eu não entender que eu estou de passagem aqui, a igreja, o reino, vira só um lugar de visitação, e o deserto, um lugar de moradia para sempre. Mas é o contrário: o deserto é o lugar de visitação, mas a terra prometida é o lugar definitivo para o crente. Então eu preciso construir uma tenda lá fora, mas eu tenho que entender que eu preciso muito mais construir a minha casa aqui dentro, porque a igreja fala de reino. A igreja, ela tipifica, ela simboliza um pedacinho do céu na terra. A igreja é a única instituição sobre a terra que representa o reino de Deus em sua totalidade, em sua plenitude, ainda que com suas debilidades. Mas a igreja, então, lá fora é transitório, aqui dentro aponta para o eterno. Aleluia. Então, se eu invisto muito no que é transitório e nada do que é eterno, eu corro o risco de não reconhecê-lo, de não percebê-lo quando está presente em minha caminhada, em minha vida. Diga amém se você entende isto. Aleluia. Quando o povo entra na terra e pisa em Gilgal, Deus dá a eles agora uma ordem: agora não arme mais tendas, construam casas, casa de pedras, casa de cedros, e uma vez por ano erguerão tendas, só para lembrar de onde vocês vieram, que eram peregrinos. O que é isso? Enquanto eu estiver nesta terra, eu armo tendas, mas vai chegar a hora em que eu vou construir a minha casa. Deixa eu fazer uma parte: ele já construiu, eu só vou tomar posse dela. João 14, do 1 ao 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não for assim, eu vou-lo teria dito. Eis que vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu mesmo voltarei. Abra um parêntese, não para ficar aqui, fecha um parêntese, mas para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Deixa eu dar uma boa notícia: a casa já está pronta, o lugar está preparado, e daqui em breve a última trombeta vai tocar, e ele vai buscar você para sua casa eterna. Só quem crê nisso, dá um glória para Jesus se você puder. Aleluia. Transitoriedade. Eles têm que entender que são peregrinos, porque se eu não for como peregrino, eu não vou percebê-lo. Se eu não for peregrino, a igreja vai ser só uma ação social, vai ser só uma comunidade fraternal. A igreja não é comunidade fraternal apenas, ainda que faça parte, ela é corpo de Cristo. E se é corpo, quer dizer que onde o cabeça estiver, o corpo também está. E não dá para ter um corpo sem cabeça, seria abominação, assombração, filme de terror. Fala para teu irmão: não tem corpo sem cabeça, filho. Corpo sem cabeça não existe, isso é filme de terror. A igreja tem corpo, ela é o corpo, mas ela tem um cabeça. O cabeça é Cristo, e ele não veio de baixo, ele veio de cima, e para cima, de cima voltará, e para lá nos levará. Se eu não entender que sou peregrino, eu vou ver a igreja apenas como uma programação de fim de semana. Se eu não for peregrino, eu troco os cultos por qualquer programação, porque eu penso: semana que vem tem culto de novo, não vou hoje, vou semana que vem. Isso é de peregrino. Mas isso não é de peregrino, isso é de quem é definitivo da terra do deserto. O peregrino, ele sabe: não vou trocar culto por outra programação. Por que peregrino? Porque quem sabe pode ser o meu último culto que eu vou participar. Ele pode voltar amanhã, ele pode me chamar
amanhã e eu vou adorá-lo como nunca adorei, vou servi-lo como nunca servi, vou buscá-lo como nunca busquei. Pode ser a minha última reunião com ele na terra, antes ser levado para os céus. Quem vê a igreja apenas como um clube social, um lugar de entretenimento, de busca de bênção, não é peregrino na terra. Mas o Senhor nos chama a atenção nesta manhã, aleluia, quando o autor aos Hebreus, capítulo 11, no famoso capítulo dos heróis da fé, do 8 ao verso 10, ele fala sobre Abraão, dizendo que Abraão, sendo já velho, recebeu por promessa uma terra e saiu sem saber para onde ia. Diz o autor que Abraão viveu em tendas, assim como Isaque e Jacó, ambos com ele herdeiros da mesma promessa, porque aguardavam uma cidade cujo fundamento não é de baixo e cujo arquiteto é de cima. Ele está dizendo que Abraão, Isaque e Jacó habitaram em tendas, não somente porque era cultural, mas porque era profético. Habitaram em tendas porque sabiam que a tenda é passageira, mas o céu é para sempre. Sabiam que aqui é territorial, aqui é apenas transitório, mas lá em cima é definitivo. E nesta manhã eu convido a DNP a entender que você não pode morar nesta terra lá fora como se fosse a sua pátria. A sua pátria não é esta, aleluia. Lisboa é uma bênção, o Porto é uma bênção, lá na Bahia, Salvador é uma bênção, Rio de Janeiro é uma bênção, a Argentina é uma bênção, a Itália é uma bênção, mas o céu é melhor que todas elas juntas, aleluia. Dá um toque no vizinho e diga: o céu é melhor, rapaz, o céu é melhor, mulher de Deus, o céu é melhor. Não vou me alongar, só vou citar o texto e a gente vai cear. Terceiro, que faz com que os olhos deles se fechem. Eles começam a falar sobre Cristo. Cristo pergunta assim: quais coisas aconteceram? Me explica aí. Disserta para mim. 19. As que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Quem me ouve diz amém. Vocês estão falando de quem mesmo aí? Irmão, olha que coisa estranha. Eles falam com Jesus. Jesus, vocês estão falando de quem? Rapaz, se tu tivesse aqui, tu iria conhecer ele, como nós conhecemos. Quem? Jesus de Nazaré, homem. Profeta, poderoso em obras e palavras. Ah, se tu conhecer, estão diante dele. E aqui eu fecho a Bíblia para a gente encerrar. Porque não reconhecem. Porque usaram para Jesus expressão meramente humanas. Primeiro, Jesus de Nazaré, Yeshua Hanatsiri. Jesus de Nazaré. Profeta, Navi ou Nabi. Poderoso em palavras. Queridos, presta atenção. Quando Jesus está em Jericó, tem um cego, filho de Timeu. O cara é cego. Quando ouve a tropa, o barulho da tropa passar, ele pergunta: que tropa é essa aí? Que movimento grande é esse? Alguém diz: é Jesus de Nazaré. Está passando. Quando Bartimeu começa a gritar, ele não grita Yeshua Ranatsri. Ele grita Yeshua Ben David, título messiânico. O cara é cego, mas pela sua audição, pela sua percepção espiritual,
Ele entende que quem está ali não é alguém de Nazaré, porque Nazaré é de baixo, é alguém que veio de cima. Ele entende que quem está ali não é alguém que vem apenas de Judá, é alguém que vem de cima, que vem de Deus. Ele grita: Yeshua ben David, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. O cara é cego, nunca viu Jesus fisicamente, mas o reconhece pela percepção espiritual. Esses dois discípulos o viram pessoalmente durante anos, mas não o reconhecem porque a percepção espiritual estava fechada. Escute isso. Ele era poderoso em obras e palavras. Quando Estevão vai ser apedrejado em Atos 7:22, Estevão fala de Cristo a mesma coisa, fala de Moisés a mesma coisa. Ele diz: Moisés foi profeta, poderoso em obras e palavras. Ele compara Moisés. Eles comparam Moisés a Jesus. Moisés foi poderoso em obras e palavras e era de baixo. Jesus de Nazaré foi poderoso em obras e palavras, era de baixo. Esse é o problema. Quando eu olho para Jesus só como alguém poderoso em obras e palavras, eu só venho para ouvir o que Ele tem para me favorecer e receber o que Ele pode fazer para me abençoar. Mas quando eu olho para Jesus como o Messias, como filho de Davi, a perspectiva muda. Eu não venho pelo que Ele fala, eu não venho pelo que Ele vai fazer, eu venho por quem Ele é. Aleluia. Eu venho por quem Ele é. Quando Mateus 9, verso 20 fala sobre a mulher do fluxo de sangue, essa mulher sai de casa dizendo assim: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, ficarei curada. Ela se esguia pela multidão hemorrágica, 12 anos sofrendo. Ela se esgueira pela multidão, estica a sua mão, não para tocar no braço dele, não para tocar na sua mão, não para tocar na sua cabeça, não para pegar a sua mão e impor sobre a cabeça dela ou sobre o seu corpo para que a hemorragia cessasse. Não, ela não fez isso. Ela disse: se eu somente tocar na orla do manto dele, eu fico curada. E aqui não é mística religiosa, não é uma fé louca, não. Essa mulher conhece Bíblia, ela conhece Malaquias 4, verso 2, que diz: e para vós outros que temeis ao nome do Senhor, nascerá o Messias, o sol da justiça, trazendo cura em suas orlas. Quando ela ouve a profecia e sabe que ele está em sua cidade, ela pensa: quem está aqui não é o filho de Maria, quem está aqui não é o filho adotivo do carpinteiro José, quem está aqui não é o morador de Cafarnaum, quem está aqui não é o rabino apenas da Galiléia, quem está aqui é o Messias que o profeta anunciou. Eu vou tocar na orla dele. O profeta disse que tem cura, e se eu tocar eu vou ser curada. Essa mulher excluída, hemorrágica, rejeitada, mas reconhece quem ele é. E nesta manhã o Espírito de Deus nos convida como igreja: abre teus olhos, tira as escamas, sirva pelo que ele é e não pelo que ele faz. Adora-o pelo que ele é e não pelo que ele te dá. Sirva-o com toda a sua vida. Lá no teu trabalho, sirva a ele. Lá na tua escola, adore a ele. Lá na tua empresa, adore a ele. Aqui na igreja, sirva a ele. Aonde você estiver, sirva-o, adore-o. Aleluia. Eita. Sabe o que é interessante? É que o texto diz que Jesus começou a abrir-lhes as Escrituras, ia mostrando a eles tudo quanto acerca dele estava escrito, passando por Moisés, a Torá, e pelos profetas.
Quando ele começa a abrir a Escritura, o coração deles começa a queimar. Sabe o que é interessante? O coração não queimou quando Jesus se aproximou. O coração não queimou quando Jesus se aproximou deles. Porque tem crente, pastor Denis, que se disser que tem um anjo aqui, ele fica todo arrepiado. Eita, arrepiei, o anjo está aqui, nem viu o anjo. Tem um anjo aqui, irmão, eita, glória a Deus, o anjo, tá, arrepiei agora, nem viu o anjo. Eles não se arrepiaram, não pegou fogo o coração, mas quando ele abriu as Escrituras, o coração começou a pegar fogo, começou a arder. Quando chega no cruzamento para Emaús, Cristo faz que vai passar ao largo, filma eles. Forasteiro, o sol declina, já está tarde. Fica, Senhor, já está tarde. Agrada-te de comer conosco em nossa casa. Cristo aceita. Preparam a ceia. Era como uma visitante dá graças pelo alimento. Jesus pega o pão, eleva as suas mãos e diz: graças te dou, ó Pai. Ele dá graças pelo pão. E quando ele diz o amém, ele desaparece. E os olhos deles se abrem. E eles dizem: era o Senhor. O Senhor esteve aqui. Não viva uma vida na igreja sem perceber que Ele está presente. Não venha aos cultos apenas por liturgia, por agenda semanal. Venha com fome e sede da sua presença. Não venha apenas para cantar, para dirigir, para pregar ou para ouvir. Venha para adorá-lo. Venha para bendizê-lo. Quando Ele parte o pão, Ele some. Enquanto Ele está presente, eles não o reconhecem. Mas quando Ele desaparece, eles o reconheceram. Talvez Cleópatra dissesse para o outro: rapaz, que vacilo que a gente cometeu. Que vacilo. Ele estava aqui conosco, sentou em nossa mesa, caminhou horas conosco na estrada. Nós não abraçamos, nós não reverenciamos, o tratamos como estranho. Não aceite viver uma vida na igreja como estranho ao Senhor. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, e a estes Ele dará a conhecer a sua aliança. Aleluia. Quando Ele some, sabe o que eles fazem? Cleópatra fala para o outro: arruma as malas, vamos falar na Bahia, faz as trouxas, vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para o centro da chamada, vamos voltar para o centro da comissão. Nossa vida não pode mais estar em Emaús, a nossa vida está lá em Jerusalém. Nós fomos marcados não pelos peixes da aldeia, fomos marcados pelo pescador da Galileia. Vamos voltar para lá. E eles voltam. E nesta manhã eu convido você a ficar de pé. Aleluia. Pois tudo vem de ti. Teu amor jamais me deixará. Feche os seus olhos. sempre há de existir. Aleluia. Novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me
teus pés. Aleluia! Muitas vezes estamos a caminho de Emaús, preocupados com os peixes que temos que pescar, afadigados com os ganhos que precisamos ter, ocupando nossa mente 100% com os projetos humanos, que são importantes, necessários, mas passageiros. E desligamos nosso coração daquele que é eterno. Mas nesta manhã, diante da sua mesa, Ele nos convida mais uma vez. Porque daqui a alguns minutos, o pão vai ser partido, graças vão ser dadas, o cálice vai ser tomado, e nós não podemos sair daqui de olhos fechados. Aramanderevassuri candarabandaracé, tem caravassore mandore candarai. Nesta manhã, os nossos olhos se abrirão. Aleluia! Ele vai te dar uma percepção dele como nunca você teve antes. Ele vai revelar-se para nós como nunca revelou-se outrora. Você não vai mais se arrepiar apenas, você vai senti-lo em você, dentro de você, guiando você pela caminhada. A partir desta manhã, não serão apenas as emoções que aflorarão, e que após o labor, o fogo aquecido das lutas lá fora, as emoções secam-se. Não, 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 não. Ele vai implantar em nós essa percepção que lá fora o mundo não vai apagar, as lutas não vão sequestrar, o diabo não vai roubar. Aleluia! Eu sinto a presença dele aqui nesta manhã. Aleluia. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu quero fazer um convite aqui. Eu sei que é ceia nesta manhã. Eu quero convidar você que perdeu a sensibilidade espiritual. Eu quero convidar você que perdeu a percepção espiritual. Eu quero convidar você que não sente mais aquele fervor de Deus em seu coração. Eu quero convidar você que sentiu que se afastou, esfriou. Você vê os cultos como uma religião, como uma agenda semanal, mas entra e sai da mesma forma que chegou. Eu quero convidar você que quer que essa chama aumente em seu coração, que as escamas caiam nos olhos e que Ele mude a sua vida espiritual para sempre. Sai do seu lugar, vem aqui no altar. Eu quero que você venha aqui em cima do altar. Pode vir. Eu sei que tem pessoas, e não são poucas. Aleluia. Há uma unção de Deus aqui nesta manhã, e eu não vou desperdiçá-la. Faz tempo que você não tem experiências com Deus. Faz tempo que você não se quebranta na presença dEle quando você ora. Nem orar você está orando mais. A sua oração se resume a agradecer quando vai comer. Aleluia. Não, é você que eu estou chamando. O altar está te esperando nesta manhã. Aleluia. Isso, Marcos, vem cá no altar. Aleluia. Sempre há de existir um novo amanhã, um novo amanhã preparado
pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Aleluia! Estou à espera de você. Preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Aleluia! Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Escute o que eu vou lhe dizer. Às vezes nós não tomamos uma posição porque temos medo de nos expor. Não queremos que pensem mal de nós. Não queremos que interprete mal a nossa posição, a nossa atitude. Mas eu aprendi que tem momentos em Deus que nós temos que nos expor. Não para os homens, mas para Ele. Ele está numa sinagoga e há um homem ali com a mão ressequida. Um homem com a mão ressequida não era bem quisto numa sinagoga. Por quê? Porque era sábado. E nenhuma cura podia ser feita num sábado. Aquele homem jamais imaginaria que numa sinagoga, num sábado, estava a sua cura. Ele está com a mão dentro do seu casaco, ou por baixo do seu talite. Jesus diz a ele: vem para a frente. Fica diante de todos. E a sinagoga era circular. Ele vem para o meio. Todos olham para ele. Jesus diz: estende a tua mão. Porque ele poderia pensar: se eu estender a minha mão, a casa vai cair. Se eu estender as minhas mãos, eu vou ser posto para fora aqui a tapas. Se eu estender a minha mão, ninguém cura no sábado. Mas ele estende a mão. Quando ele tira a mão da sua roupa, do seu interior, e estende ela não estava mais ressequida, estava curada. A exposição aos convites do Espírito restaura, não envergonha, ergue, não derruba, levanta, não abate. Eu vou te dar só mais uma chance. Eu não vou chamar você aqui, que eu poderia fazê-lo, mas não vou fazer. Eu vou te dar mais uma chance, porque eu sei que não é só o Marcos, tem mais gente. Nova manhã preparado para mim. Quando ela louva, isso, pode vir. Preparado para mim. Aleluia, aleluia. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo, eu me lanço, eu me jogo. És tudo que eu preciso para viver. Aleluia. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. Vem cá, pastores, pastora, vem cá. Eis-me aqui. Vem cá.
Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Vamos orar por eles. Amém? Escolha alguém, põe as mãos e libere uma palavra, para que a partir desta manhã, desta tarde de ceia, novas experiências com o Espírito Santo virão. Sensibilidade espiritual, os olhos serão abertos. O que estava frio vai se aquecer. O que estava morno vai reacender. O que estava morto vai reviver. O que tinha se perdido vai ser achado. O que tinha esvaziado vai transbordar nesta manhã. Aleluia. Vamos orar por eles. Amém. Pode pôr as mãos e orar. Pode pôr as mãos e orar. Libera essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo, Pai, sobre o teu filho um novo tempo espiritual, um novo ciclo, novas experiências. A chama arderá continuamente sobre o altar. O fogo não vai se apagar, a chama vai intensificar. A sensibilidade espiritual vai aflorar, o discernimento, experiências espirituais poderosas com Cristo, com o Espírito Santo, dons espirituais, poder de Deus, unção de Deus, glória de Deus. Aleluia. Em nome de Yeshua Mashiach, em nome de Yeshua Mashiach, em nome de Jesus o Cristo, receba, Marcos de Deus, um novo tempo, novas experiências, uma nova unção. Oh, ei, achuilei, mandereva soreandelei mandaracé. Aleluia, em nome de Jesus. Volte a queimar pelo fogo do Espírito. Oh, ei, achoe, mandere, vai. Transborde da presença de Deus. Receba dons espirituais. Arabande, vassoure, candarabandarassé. Ei, vassoure, mandarai. Ei, vassoure, candarabandarassai. Aleluia. Aleluia, aleluia. Pra viver. Em nome de Jesus, a vossa experiência com Deus nunca mais será a mesma. Deus vai revelar-se, haverão sonhos, virão visões, virão percepção do mundo espiritual em Deus, virá unção de Deus, dons espirituais, capacitação de Deus. Aleluia, aleluia. Vocês serão tochas acesas na presença de Deus. Aleluia, lâmpadas incandescentes na presença do Espírito Santo. Aleluia, a mente transformada, dominada pelo favor de Deus. Aleluia, experiências pessoais virão sobre vocês pelo poder da palavra de Deus nesta manhã. Aleluia, 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 glória a Deus. Os irmãos podem voltar para os seus lugares. Vamos descer, obreiros, para poder fazer a nossa ceia do Senhor nesta manhã. Aleluia, glória a Deus.